né? Então, a partir daí... A moral também, já está dita. A moral, ela já está escrita. Ela já está escrita, ela está dita. Né? Aí a gente passa por um outro, o que nós falamos, transformar uma sociedade pelo cristianismo. Isso. Uma cosmovisão cristã bem clara, entendida, Deus é o Criador, Ele deixou as suas, não vamos falar regras, mas uma conduta de vida para a gente viver. E a gente percebe que pessoas são enganadas e acreditam estarem certas. Para se experimentar uma transformação, por exemplo, uma pessoa dessa que, um casal que diz que tem uma mente muito aberta e fala, não, estou aberta a novas experiências, tanto a esposa quanto eu, e vemos que isso não tem problema nenhum, porque o prazer é aquilo que nos move. Como uma pessoa dessa pode experimentar a transformação? E é possível experimentar essa transformação? É possível experimentar a transformação, sim. Essa pessoa, esse casal, precisa se voltar, né, para os segredos da palavra de Deus. Né? Por que segredos? Porque são tão preciosos, né? E eles, então, entrar num processo, né, de metanoia. A própria palavra transformação nos leva também a uma palavra metanoia. A mudança da mente. Né, que é a mudança de mente. Mas a palavra metanoia, que é uma palavra grega, ela significa também arrependimento. E o sentido de arrependimento é mudar de mente, ou uma mudança de mente. Não é pensar a mesma coisa de forma diferente, mas é pensar aquela determinada coisa com outra mente. Então, é sair desta mente hedonista, né, e entrar para a mente teísta, ou seja, uma mente bíblica. Mudar o raciocínio. Né? Isso é possível por uma ação de Deus. Então, essa ideia do prazer vai depender qual a cosmovisão que a pessoa tem. Né? Ela vai se ver certa nisso dependendo da sua cosmovisão. A gente está falando de transformação e a produção preparou um vídeo que mostra a transformação de um local físico. O senhor conhece muito a história de Almolonga. Então vamos assistir para você que está em casa, perceber que é possível, talvez uma cidade inteira experimentar uma transformação pelos valores e princípios do Evangelho, vivenciados através do cristianismo. Almolonga was an extremely poor village. This was a community in total poverty and alcohol addiction. Violence, ignorance, witchcraft, the occult, idol worshipping. In a few kilometers, we'll be entering the town of Almolonga. The city's 20-some thousand inhabitants have made a conscious choice to sever the continuum with ancestral spirit worship. As a consequence, Almolonga is today one of the cleanest, most prosperous towns in all of Guatemala. It's a city of churches. Many cite Almolonga as a world-class example of community transformation. It may very well be. As many as 8 out of 10 residents now consider themselves born-again Christians. But it hasn't always been like this. Just 20 years ago, Almolonga was a dark and dangerous place. Suffered from poverty, violence, ignorance, and besides that, alcohol was the main problem. If you would go to Almolonga 20 years ago in the morning, 7 a.m., and walk the streets of Almolonga, you would have encountered many, many men just lying on the street because they were totally drunk. We had many jails because there were so many problems. Chief of Police Donato Santiago recalls that people were always fighting. Officials built 4 jails, but even they couldn't contain the problem. Overflow prisoners were routinely bused to a nearby city. Domestic violence was especially pronounced. Pastor Mariano Riscaje, one of the key leaders of Almolonga's spiritual turnaround, has similar memories. I was raised in misery. My father sometimes drank for 40 to 50 straight days. We never had a big meal, only a little tortilla with a small glass of coffee. My parents spent what little money they had on alcohol. In an effort to ease their suffering, many townspeople made pacts with folk deities like Pascual Bailon, the Lord of Death, and Mashimon, a powerful patron saint.
Mashimon, he was the most important idol in Almolonga. When the Spaniards came to Guatemala 500 years ago, they found that indigenous people, they were willing to negotiate certain things. But there was one thing they were not willing to do any deal about, and that was Mashimon. That was too important an idol for them. This syncretism created a powerful stronghold. Although Mashimon took on the form of a wooden mannequin, the spirit behind the idol held tenacious power over the people of Almolonga. People started to be delivered, men started to be saved and come to church. It was a tremendous, tremendous blessing. A revival, I would call it. But the Holy Spirit's presence has not been measured by church growth alone. A walk through Almolonga's bustling commercial district reveals the impact of the revival's social transformation. Streets and buildings are named after biblical places. Where once Almolonga was peppered with bars or cantinas, 36 in all, now there are only 3. And as the drinking stopped, so did the violence. For 20 years, the town's crime rate has declined steadily. Even the town's agricultural base has come to life. For years, crop yields around Almolonga suffered from a combination of arid land and poor work habits. But as the people have turned to God, they have seen a remarkable transformation of their land. And Almolonga became a fertile valley. It is so fertile, the land is so good. They produce the best vegetables. They get as many as 3 harvests per year. They sell their vegetables to Guatemala, south of Mexico, and El Salvador. Before the spiritual turnaround, growers were exporting 4 truckloads of produce a month. Now they leave town 40 times a week. Nicknamed America's Vegetable Garden, Almolonga's produce is of biblical proportions. It is wonderful, and it is the result of the gospel transforming the community. No dia dessa imagem, o senhor estava lá em Almolonga? Eu estava. Daquela Essa imagem. última imagem aí. E as pessoas têm assim consciência de que aquela transformação, ela aconteceu por uma volta ao Evangelho? Totalmente. Eles sabem, não dizem que é a sociedade, que é uma ação social, educação? Não, absolutamente nada. Ali foi literalmente o que 2 Crônicas 7,14 diz. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uau. Literalmente se cumpriu esse texto bíblico em Almolonga. A terra não produzia, e a gente vê ali cenouras, legumes, batatas e tudo, e passam a produzir agora de qualidade excelente. Eles produziam já cenouras, batatas, mas era uma agricultura de subsistência. Então, por exemplo, eles plantavam os rabanetes e eles levavam 70 dias para colher uns negocinhos quase o tamanho de uma bolinha de gude. Né? Então, porque a terra era semiárida e seca. Então, o que aconteceu? Deus sarou essa terra. Depois da busca do povo de Deus, depois de arrependimentos, depois de vigílias, orações, intercessões, depois de tanta busca, né? Exatamente fazendo o que o texto diz, humilhando, né? Orando, buscando, se arrependendo, o Senhor ouviu dos céus. Isso começou na igreja, mas pelo que eu percebi, acabaram os bares, as cadeias fecharam por falta de importante crimes. Nós notarmos o seguinte, que esse documentário, por exemplo, foi feito por causa da ação de Deus, que começou no fim dos anos 80, entrando nos anos 90. Então, uma cidade que tinha 16 mil habitantes por aí, uma cidade pobre em todos os aspectos, todos os sentidos, né? Devastada pelo alcoolismo, pela droga, violência. Pobre, desgraçada, miserável, com um forte índice de alcoolismo. Tinha, imagina, 36 botecos existiam num lugar como esse. Tinha muitos prostíbulos, 4 cadeias que viviam cheias de homens, que eram os pais de famílias alcoólatras, bêbados, brigões. Você não tinha economia, porque aquele que sustenta a família estava preso. Então, a agricultura era um negócio de subsistência, era uma coisa assim, né, muito difícil. E outra coisa que a gente presta atenção é que eles tinham ali um ídolo chamado Mashimon.
era uma herança dos maias, porque aquele povo, eles são descendentes dos maias. Aí o que acontece? Aquele ídolo, né, dá para ver na imagem que ele é a figura de um homem sentado, né, num trono e tal. Né? Então, às vezes eles põem um charuto, um cigarro na boca do machimon e tal, vestido de terno, gravata, chapéu. Né? E ali, com o templo, sacerdotes, rituais, até americanos iam a Homolonga para fazer consultas espirituais para o machimon. Era um centro de referência mística, vamos dizer assim. Era um negócio sério. Aí a igreja se despertou e eles se arrependeram. Até aqueles que não acreditavam em Deus passaram a ver a transformação e passaram a acreditar que Deus pode mudar. E é importante, eles passaram a acreditar nisso, por isso buscaram a Deus. Agora é importante notar que da população toda, 2% eram os crentes. 2%? 2% eram os crentes, eram aqueles que acreditaram nisso. Hoje, 2%. Pelo que eu vi ali, quase 100% da população acredita que Deus é Criador, que Deus é Deus e servem a Ele. Né? No vídeo fala a cada 10, 8, mas hoje, nos dias de hoje, já chega quase 100%. É muito difícil, né? Como no enterro de um homem importante lá, tinha 1000 pessoas nesse enterro, foi difícil achar 7 pessoas que não fossem crentes. Que não fossem crentes. 7 pessoas. Olha, pastor, são os mesmos problemas que atingem o mundo, inclusive o Brasil, Minas Gerais, onde nós estamos, Belo Horizonte, que é a violência, alcoolismo, drogas, destruição da família, prostituição. Isso. E isso não foi uma intervenção social, política, sociológica, antropológica ou pela educação. Foi uma intervenção a partir de uma ação das pessoas. E uma intervenção divina, né? Uma intervenção que veio do alto, veio de Deus, como um milagre de Deus naquele lugar. Mas é o cumprimento da palavra. A palavra de Deus não volta vazia para ele. É verdade. Né? As pessoas se dispuseram e tiveram a sua história mudada. Então, esse é o ponto, né? Quando se busca, vai encontrar. Né? Lá em Jeremias 29, o Senhor diz, né? Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei e farei mudar a vossa sorte. Pastor, e quem hoje decide, vive dificilmente, às vezes, consegue sair disso, eu queria que o senhor deixasse contatos, porque eu sei que é possível experimentar a transformação, como nós vimos, é possível transformar a mente, mas a gente que começa agora a encerrar o programa, eu queria que o senhor deixasse o contato, quem quiser conhecer mais, ler mais. Eu sei que a igreja tem esses documentários. O senhor quer deixar um contato do senhor? Tenho. O meu contato você pode ligar para mim num telefone 3431, código de área 3429-9400 e o meu e-mail, ronaldofaria@lagoinha.com. E aí saber mais. E o senhor está também na Lagoinha todos os domingos, às 15 horas, tem um culto com o pastor Ronaldo lá no templo. Isso. Pastor, obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço. E começamos o programa falando sobre isso, sobre mudança de mente, até citei o futebol. Cuidado, porque tem algumas filosofias de vida que se tornam maior do que o nosso próprio desejo de viver. E às vezes tudo passa a se tornar na nossa vida em função daquilo. Então o futebol, de repente, pode ser uma cosmovisão. Isso atrapalha a família, destrói lares, uma série de situações. Não sou contra, eu só quero que você reflita e abra sua mente aberta para aquilo que precisa ser de fato real em sua história.